E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai Santo, nós colocamos esse contexto de 6 versículos apenas diante do Senhor. Desejamos que o Senhor fale com cada coração que está aqui presente e com esses que nos ouvem de suas casas. Fala com cada um. Ministra na vida. Exorta os que precisam ser exortados. Corrige-nos, ó Pai, onde precisamos ser corrigidos. E traga um novo tempo sobre nós, sobre esta igreja e sobre cada irmão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estão ouvindo bem? Tá ok? É que o retorno está um pouco baixo, a gente fica na dúvida. Se estão ouvindo bem, está ótimo. Né? Bom, um texto tão conhecido como esse, que quando nós começamos a ler, você que já é crente há alguns anos, né? Você já sabe a finalização. Né? A gente começa a ler aqui, a gente fala assim, olha, porque o mestre da lei foi perguntar qual era o grande mandamento. Eu já sei como esse texto acaba. Eu já sei o que Jesus falou. Né? A gente estamos acostumados com isso. Doutor da lei, como diz aqui no texto, que foi a pessoa que foi falar com Jesus, no verso 35, era um judeu versado nos mandamentos, na lei de Deus. Né? Em outras passagens é chamado de escriba, em outras passagens é chamado de rabi, mas tanto o doutor da lei, o escriba e o rabi eram o mesmo, né? Nos dias de hoje, nos dias atuais, nós chamamos de advogado, que é uma pessoa que conhece as leis, estudou. A diferença é que o escriba ou o rabi, ele conhece a lei de Deus. E o advogado, ele conhece o Código Civil brasileiro, né? Formado ali no Código Civil brasileiro. Esta lei que o escriba ou o rabi, ele era sábio, formado até, digamos assim, estudado, era a lei mosaica. Mas por que ela chama lei mosaica? Se Moisés aqui já nem existia mais, há mais de 2000 anos. Por que era chamada de lei mosaica? Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso de número 1. Quando Deus entrega a lei às mãos de Moisés e fala assim, transmita para o meu povo, para que o meu povo viva esta lei. Então não foi Moisés quem criou a lei. Moisés foi o intermediário. Recebeu das mãos de Deus e transmitiu para o povo. Então, a lei mosaica, ela iniciava com 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20. 10 mandamentos. De lá, ela se ramifica para 613 preceitos de lei. E ela está dividida em 3 categorias, que era a lei moral, a cerimonial e a lei civil. Mas Jesus também aqui acrescenta, bem no final do verso 40, e é até a última palavra que Jesus utiliza, ele acrescenta os profetas. Os profetas não eram os homens que tinham o dom da profecia dentro de si, mas os livros que os profetas escreveram e que foram canonizados e considerados como os livros sagrados. Quais são eles? Isaías, Jeremias, Daniel, Naum, Abacuque, tanto profetas maiores como profetas menores. Os seus livros são considerados livros sagrados, canonizados, dos quais hoje nós reconhecemos como livros canonizados, né? Não foi a Igreja Batista
ou a igreja evangélica quem canonizou esses livros. Nós reconhecemos que eles foram canonizados, mas foram canonizados pelos pais da igreja há muitos anos atrás, né? Há mais de 1.800 anos atrás, 1.700 mais ou menos, para ser mais exato. Bom, mas esse doutor da lei, no verso 35 e no verso 36, ele pergunta para Jesus qual seria o maior de todos os mandamentos dentro dos 613 preceitos da lei mosaica. Independente se fosse da lei cerimonial, da lei moral ou da lei civil. E eu acho muito interessante a resposta de Jesus, que está no verso 37. E, aliás, não somente a resposta, mas muito interessante é o complemento da resposta de Jesus. O complemento dela. Eu acho muito interessante aqui nesse texto, que está no verso 40. Jesus, ele complementou a sua resposta. E esse complemento, com certeza, deixou esse doutor da lei com uma pulga atrás da orelha. Deixou ele pensativo na resposta de Jesus. E outra que eu acho muito interessante aqui, é que dentre os 613 preceitos de lei, ou dentre os 10 mandamentos, porque ele pergunta na realidade um mandamento, né? Se eu não me engano, está no verso 36, ele pergunta qual seria um mandamento. Então, dentre dos 10 mandamentos, Jesus não respondeu nenhum dos mandamentos. Nenhum. Jesus, ele não respondeu, olha, é o mandamento primeiro, olha, é o segundo, olha, é o 10º, olha, é o 4º. Nenhum. Nós já ouvimos pregar muitas pessoas, muitas não, aliás, já ouvimos, né? E principalmente na internet, pessoas falando assim, Jesus respondeu o primeiro mandamento. Mas este aqui não é o primeiro mandamento. Este não é. Vamos dar uma olhadinha, vamos provar na Bíblia, né? Que falar é uma coisa, provar é outra, né? Êxodo capítulo 20, vamos ler os mandamentos ali? Êxodo, o livro da lei, capítulo 20, a partir do verso 1. Assim nós entendemos, Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mandamento número 1, não terás outros deuses diante de mim. Verso 4, mandamento número 2, não farás para ti imagem de escultura. E continua o mandamento 2, não te curvarás a elas, verso 5. Mandamento número 3, verso de número 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mandamento número 4, verso 8, lembra-te do dia de sábado. Mandamento número 5, verso 12, honra teu pai e a tua mãe. 6, não matarás. 14 é o 7º, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. E no 17, o 10º mandamento, não cobiçarás. Jesus não respondeu nenhum desses. Nenhum desses. Jesus, ele disse o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é nenhum dos 10 mandamentos. E também não é nenhum dos 613 preceitos de lei. Nós não vamos ler os 613 aqui, senão a gente vai embora na terça-feira só. Tá? Mas você pode pegar e estudar na sua casa. Tá? Mas Jesus aqui não respondeu nenhum. E é tão interessante essa passagem, que lá em João, capítulo 13, vamos ver a forma como João relata. Evangelho de João, capítulo 13, é no momento de ceia. O verso é o 34. Olha como João relata a forma como
Jesus fala sobre esse texto. Palavras de Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amai. Então, o que Jesus estava dando aqui não era um dos 10 mandamentos, era um novo mandamento. Pode ver que é o mesmo mandamento que Jesus falou, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Isso aqui no verso 39 é o mesmo que é relatado ali em João. É que João relata em outro momento, em outra passagem, em outro diálogo. Acho que até um pouco mais completo, um pouco até mais amoroso da forma como estava sendo feito ali. Jesus também, queridos, em momento algum, ele anulou alguma das leis. Nem a lei cerimonial, nem a moral, nem a civil, nenhum dos 10 mandamentos e nenhum dos 613 preceitos de lei. Jesus nunca anulou nenhum. Muito pelo contrário, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17 e o verso 18, assim diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. E o verso 18 diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus falou que ele veio para cumprir toda a lei, os 10 mandamentos, os 613 preceitos de lei, seja na sua divisão a lei moral, cerimonial ou civil, e ele ainda acrescenta, aqui no verso 18, que até o dia do arrebatamento da igreja, toda a lei será cumprida. Toda ela será vivida. E hoje nós observamos isso e temos essa possibilidade através do Espírito Santo que habita em nós. E é tanto, querido, é tanto que os preceitos cerimoniais, aqueles que nós precisamos de um representante para cumprir, Jesus cumpriu todos eles em nosso lugar. Todos eles. Porque a lei cerimonial, ela dizia assim, que quando nós pecamos, dependendo do pecado, nós precisamos oferecer em troca do nosso pecado um novilho. Se foi uma mentira, deve ser oferecido uma pomba. Se foi um outro pecado, deve ser oferecido um touro em sacrifício pelo pecado. A lei cerimonial, Jesus cumpriu toda ela em nosso lugar. Por isso que hoje nós não sacrificamos mais. Não sacrificamos novilho, não sacrificamos cordeiro, não sacrificamos pombas, não sacrificamos mais touros, não precisamos, porque o nosso representante, que na época do Antigo Testamento era ali um novilho, era ali um cordeiro, porque eles morriam no lugar do pecador, Jesus se fez o nosso representante na cruz. Então, toda a lei cerimonial, ela já foi cumprida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, verso número 5, é um texto excelente para você sempre ter guardado com você. Ali o apóstolo Paulo escreve, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. E lembrando que justiça é a nossa justificação diante de Deus, ou seja, é o aplacamento ou a eliminação dos nossos pecados. Então, o fim da lei é Cristo. Qual lei que está encerrada em Cristo? A lei cerimonial. Então, como nós vivemos hoje a lei cerimonial? Apenas através da fé. Crendo que Jesus, o nosso representante, já cumpriu toda a lei na cruz em nosso lugar. Por isso que a grande frase de Jesus no último momento da cruz foi: está consumado. Está terminado. A lei foi cumprida aqui, até o último sangue já foi derramado pelos nossos pecados e pela nossa vida. Então, queridos, o que Jesus trouxe aqui em Mateus capítulo 22? O que Jesus trouxe com essa resposta? Jesus, ele trouxe um peso maior em cima da lei. Jesus, ele trouxe uma motivação maior pela qual nós devemos viver os 613 preceitos de lei. Ele trouxe uma motivação maior, porque os judeus viviam a lei porque eles tinham que viver.
Porque se eles não obedecessem à lei, eles seriam acusados. Eles seriam expulsos do arraial. Eles não poderiam ser considerados judeus. Viviam por força, porque alguém os obrigava a viver. Mas Jesus, neste momento aqui, a resposta, o resumo da resposta de Jesus do verso 37 ao verso 40, é quando Jesus olha para aquele homem, parafraseando agora, ele diria o seguinte: viva toda a lei, mas viva amando a Deus. Não viva por lei, viva por amor a Deus. Então Jesus, ele veio trazer uma motivação para o coração daquele que fosse viver os 613 preceitos de lei. Lembrando, queridos, e mais uma vez reforçando, e para você que me assiste, cuidado com a edição do vídeo ou do ponto que você pega a mensagem aqui. A lei cerimonial, ela já foi toda cumprida em Cristo. Toda cumprida em Cristo. Como nós vivemos a parte da lei, que é a parte cerimonial? Apenas pela fé, crendo que Jesus já cumpriu em nosso lugar. Agora, a lei moral, essa nós vivemos, né? Que é o homem ter uma única mulher, não adulterar, não cobiçar. Essa nós vivemos pela graça do Espírito Santo que habita em nós. Outro ponto interessante, queridos, é que a lei, ela nunca nos salvou. Nunca nos salvou. Afinal, a lei não tinha poder para salvar. Está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 11. É outro texto que é muito importante, que você sempre se recorde dele. Gálatas, capítulo 3, o verso de número 11. Assim diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo, ele vive, ou seja, o justo é justificado pelo quê? Pela fé. É acreditando. Não é a obediência da lei que nos traz a salvação. A salvação nós vivemos ela pela fé. Romanos capítulo 8, verso número 3, lá está muito claro. O que era impossível para a lei. O que é impossível para a lei? Salvar o homem. Salvar o homem. Não é a obediência dos 613 preceitos de lei ou dos 10 mandamentos que nos dá a vida eterna. É Cristo que nos dá a vida eterna. Somente Ele nos dá a vida eterna. Mas, então, por que nós vivemos os mandamentos? Por que nós vivemos, então, a lei moral? Se nós já temos a vida eterna e se nós já somos salvos. Nós vivemos em resposta àquilo que nós já herdamos em Cristo. Não vivemos para ser salvos. Nós vivemos eles porque nós já somos salvos em Cristo. E como salvos, como cidadãos do reino de Deus, nós temos uma conduta diferente da conduta do mundo. Nós temos uma vida diferente da vida do mundo. E muito mais, temos uma motivação maior para vivermos a lei, que é maior do que a motivação do mundo. A nossa motivação é o amor a Deus. É o amor a Deus. Nós vivemos a sua lei porque nós o amamos. E Jesus nos ensina, amados, que a motivação, ela é tão importante quanto a obediência da lei. A motivação, ela é tão importante quanto a atitude. Isso está lá em Mateus capítulo 5, verso 28, quando Jesus fala, olha, quem olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, com desejo, já cometeu adultério com ela. Por quê? Porque Jesus está olhando o quê? A motivação. Capítulo 15, verso 8 do Evangelho de Mateus, Jesus chama os seus discípulos e fala assim, esse povo que eu acabei de curar, eles me honram com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Jesus estava olhando o coração, com uma visão de raio-x, olhando a motivação do coração, por que as pessoas o buscavam. E o maior exemplo, queridos, que nós temos na palavra de Deus, é de uma mulher da qual seu nome nunca foi citado. E também ela foi citada uma única vez, depois nunca mais se ouviu falar dela em história, em momento algum na palavra de Deus, que era a viúva pobre. Ela entregou 2 moedas para a oferta no templo,
porque era tudo que ela tinha. E Jesus estava ali, olhando que o gasofilácio subiu, olhando ali as pessoas depositando a oferta no gasofilácio, olhando que as pessoas depositavam, né? Até a pessoa fala, nossa, como era sem educação, né? Fica ali, olhando ali o quanto que a pessoa está dando de oferta, né? Estava ali olhando. E Jesus falou para os seus discípulos, essa deu muito mais do que qualquer um que já ofertou aqui neste lugar. Porque ela deu exatamente da sua pobreza. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o almoço que ela iria comer hoje. Ela deu a janta dela. Ela deu o que ela tinha para comprar pão, para satisfazer a sua necessidade. Ela deu justamente isso. E, amados, aqueles que não têm a motivação correta no seu coração, que não têm a motivação, por isso que no início da mensagem eu perguntei qual a sua motivação em você estar aqui nesta noite. Aqueles que não têm a motivação correta, infelizmente, eles vão viver na igreja, mas vão viver escravos do pecado, porque momento ou outro, eles vão tropeçar em algum dos 613 preceitos de lei. E Tiago, capítulo 2, verso número 10, lá está escrito que aquele que tropeça em um só preceito, tropeça em toda a lei, e é considerado culpado de toda a lei. Também, queridos, aqueles que enxergam a palavra de Deus como lei, que deve ser obedecida, porque se não obedecer vai para o inferno, porque vai ser castigado. Aqueles que enxergam desta forma, queridos, nunca conseguirão viver a graça de Deus. A graça que é tão maravilhosa, a graça que nos transforma. Nós não vivemos por lei, nós vivemos por amor, porque nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo e amamos a sua palavra. E há pessoas, queridos, que infelizmente nunca mudam de vida. Estão na igreja há anos, nunca mudam de vida, porque continuam enxergando a palavra de Deus apenas como lei, como ordem, porque tem que ser, e como regra. Há quantos que chegam no momento de aconselhamento, ainda há 2 semanas atrás, nós fomos aconselhar, e a irmã chegou e falou assim, pastor, mas não tem que ser dessa, daquela forma. Jesus, não é por lei, não é por regra, é por amor. É por amor. Vivemos por amor. E Jesus, então, ele apresenta 2 motivos que devem arder no coração de todo crente para estar aqui na igreja e para viver a palavra de Deus. Eu quero rapidamente compartilhar com você esses 2 motivos, essas 2 motivações. A primeira nós já citamos, é o amor a Deus. Amor significa profunda afeição. Aí eu fico me perguntando, e creio que você se pergunta também, como eu vou amar a Deus? Você já se perguntou isso? Como eu vou amar a Deus? Se eu vou viver o evangelho por amor, se eu vou viver a palavra de Deus por amor, mas como eu vou amar a Deus? Como eu amo a Deus? É cantando que eu amo a Deus? Não é. É fazendo as coisas aqui na igreja, ajudando nas reformas do templo, que eu amo a Deus? Não é. Querido, só existe uma forma do ser humano amar, é conhecendo. É impossível nós amarmos alguém que nós não conhecemos. Irmã, por que você ama o seu marido? Porque você o conhece? Maridos, por que vocês amam as suas esposas? Porque vocês a conhecem. Ou será que de repente um dia vocês nunca se viram na vida e um dia você falou, olha, eu vou amar a pessoa que mora lá na rua tal, número tal, você já... Não, nunca vi ela na vida, mas eu vou amar ela. Sem conhecer, queridos, nós não amamos. Amamos pelo fato de conhecermos. E as atitudes daquela pessoa que nós amamos, ela nos encanta muito. A forma que aquela pessoa fala, a pessoa que nós amamos, a forma que ela fala, nos encanta. O toque da pessoa que nós amamos, nos encanta.
Agora, se no seu casamento isso não acontece, meu irmão, está faltando amor ali, né? Está faltando amor ali. Mas nós vemos isso dentro da nossa casa, né? A forma como o seu marido fala, irmã, não te encanta? A forma como ele se dirige a você, a forma como ele cuida dos filhos, não te encanta? Não te deixa apaixonada cada dia mais? Então, para nós amarmos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E vir à igreja nos faz amar a Deus a cada dia mais. Porque aqui na igreja nós ouvimos falar de Deus. Ouvimos do seu caráter, ouvimos do seu poder, ouvimos da sua grandeza, ouvimos dos seus feitos, ouvimos da transformação que ele faz na vida dos seus eleitos, dos seus filhos. Nós ouvimos falar dele. E quando nós ouvimos falar dele, ouvimos das atitudes dele, vai nos encantando a cada dia mais, quando nós ouvimos falar dele. E assim nós vamos nos apaixonando a cada dia mais. Isso que diz quando nós estamos aqui na igreja com o coração aberto, né? Quando nós estamos com o coração aberto é porque a gente se programou, a gente se projetou, a gente tomou um banho mais cedo, a gente, mesmo que tinha algumas atividades, a gente veio correndo, driblamos os imprevistos, porque domingo tem imprevisto, não tem? Ou é só na minha casa que tem? Tem imprevisto até dizer chega, né? Então a gente dribla os imprevistos, porque queremos estar aqui ouvindo falar do nosso amado. Ouvindo que alguém fale daquele que nós tanto amamos e queremos aprender mais dele. Na oração, queridos, nós conhecemos a Deus de uma forma mais pessoal. Porque no momento da oração, nós não ouvimos alguém falar dele. Nós falamos diretamente com ele. E no momento da oração, nós ouvimos a voz dele falando ao nosso coração. É um momento maravilhoso, a oração, onde nós conhecemos a Deus mais profundamente, mais intimamente. Agora, pessoas que pouco vêm à igreja, pessoas que oram pouco, amam pouco a Deus. Não porque são pessoas más, não porque são pessoas frias espiritualmente, não é isso. É porque se nós não conhecemos, como nós vamos amar? Como vamos amar alguém que nós não conhecemos? Alguém que nós pouco ouvimos falar? Alguém que nós pouco nos relacionamos? Não tem como. Essas pessoas que infelizmente amam pouco a Deus, eles continuam vivendo o evangelho por lei. Até se esforçam para se abster do pecado, mas se esforçam por lei. Ou muitas vezes se esforçam para serem abençoados, né? Porque tem aqueles que falam, né? Se você não fazer assim, Deus não vai te abençoar, não vai te dar casa, não vai te dar o carro. E vivem o evangelho para serem abençoados. E acaba ficando exatamente como aquele pessoal de Mateus capítulo 15, verso de número 8, que Jesus falou: esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está tão distante de mim. E eram pessoas que estavam seguindo a Jesus, foram curados e foram abençoados. Aqueles que amam a Deus já não vivem mais movidos pela lei. São movidos pela graça que os salvou. E essa graça realmente é o que transforma e muda o nosso coração. Vamos ler Romanos 11, 6? Assim diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. As obras são as obras da lei. E de outra maneira, a graça já não é graça. Então, se nós somos salvos pela graça, somos salvos pela graça. Não pela obediência da lei, mas pela graça. E se for por alguma outra forma, a não ser pela lei também, a graça já não é mais graça. Porque a graça é o favor imerecido. Há muitas pessoas que falam assim, tá vendo aquele homem? Ele é bonzinho, ele não rouba,
ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele ajuda os pobres, ele merece o céu? Muitas pessoas dizem que sim, por lei. Mas a salvação é o favor imerecido. Homens pecadores herdando a vida eterna e a salvação em Cristo. A graça de Deus se manifestando. Segunda motivação, vamos avançando aqui, vamos só comentar um pouco sobre ela, de Mateus capítulo 22, que Jesus falou, né? A primeira motivação, verso 37, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. E a segunda motivação, ame o teu próximo como a ti mesmo. Amados, nas igrejas nós temos o costume de confundir um pouco. Nós confundimos amar ao próximo com obra social. Isso nós confundimos muito, né? Muitas vezes falamos, hoje vai ter aqui o culto do amor. O que já veio na sua mente? Pode falar. É aquele culto que nós vamos levar 1 quilo de alimento para montarmos uma cesta básica para dar para uma pessoa necessitada. Então nós confundimos amar o próximo com obra social. Mas amar ao próximo vai muito além. Lembrando que a palavra amor significa profunda afeição. E uma afeição tão profunda que nos leva a fazer o bem a outra pessoa. A doação de alimento, de roupa, qualquer coisa que seja, desprovida de amor, é apenas doação. Mas o mandamento que Jesus nos dá aqui não é de nós fazermos doações para as pessoas ou de aliviarmos ali a sua fome. O mandamento de Jesus é de nós amarmos. Amar é se importar. Amar é acolher. Amar é trazer para mais perto. Jesus nos ensina exatamente o que é amar o próximo, no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos correr lá. João, capítulo 15. Verso 13. Palavras de Jesus. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nesse exato momento, Jesus estava chamando seus discípulos de amigos. Pode ver no verso 15, ele fala, já não vos chamo servos, mas chamo-vos de amigos. Então, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus discípulos, ou de dar a sua vida por aqueles que ele queria salvar. Então, Jesus nos prova que amar ao próximo, é nós promovermos a salvação na vida do próximo. E como nós faremos isto? Jesus já morreu na cruz por ele. Como nós faremos isto? Apontando para as pessoas o caminho da salvação. Isto, queridos, vai além de dar um folheto. Vai além de dar um folheto. Distribuir folheto, panfletar por aí, não é amar ao próximo. Não é levar a pessoa à salvação. E não é evangelizar. Nós vimos alguns dados, e esses dados me preocupam muito, de pessoas que saem assim, levando folhetos, batendo de porta em porta, falando do evangelho, e depois falam assim, olha, hoje nós alcançamos, e nós vimos isso esses dias, né? 2.000 pessoas. Onde estão essas 2.000 pessoas? Aí nós fomos ver a foto lá do culto, tinha um convertido lá. Um. E os 2.000 lá que distribuiu o folheto? Levar o evangelho, levar a pessoa à salvação, vai muito além disso. Vai muito além disso. E como nós podemos fazer isso, então? Muitas vezes, amado, o próximo, que precisa de salvação, está tão próximo, que muitas vezes está dentro da nossa casa. Muitas vezes o próximo que precisa de salvação está debaixo do nosso teto. Talvez o próximo que precisa de salvação
É aquele que senta todo dia na mesa e almoça e janta e toma café conosco. Este muitas vezes é o próximo que precisa de salvação. E como nós faremos isso? Já perguntei 3 vezes, né? Orando incansavelmente por esta pessoa. Seja seu filho, sua mãe, seu marido, seu irmão, sua esposa. Ore incansavelmente pela salvação dessa pessoa. O problema, mas é que nós estamos tão acostumados que nós temos a salvação e essa pessoa não é convertida, que nós já não oramos mais pela conversão dela. Já não oramos mais. Esquecemos. Deixamos de lado. Oramos pela cura. Oramos pelo emprego. Oramos pela benção financeira. Mas essas coisas, como já falamos aqui, isso não é amor ao próximo. Nós confundimos, né? Amor ao próximo é promover a salvação. O que você pode fazer de melhor pela pessoa que não é convertida e que é seu parente, que mora debaixo do seu teto com você, é orar por ele, incansavelmente, todos os dias da sua vida, até que ele se converta. Isaías capítulo 59, lá o profeta diz: não darei descanso ao Senhor em oração. Ore por esta pessoa. Ore por ela. E mais, queridos, trabalhe para isso. Ofereça uma Bíblia de presente. E quando você der a Bíblia, ofereça, fala assim: posso estudar com você? Estude a Bíblia com seus filhos. É melhor do que você pagar a faculdade para eles. Estude a Bíblia com seu marido. Estude a Bíblia com sua esposa. Leve a palavra de Deus para o seu pai idoso, para a sua mãe idosa, que ainda não conhece a Cristo e que você não quer que parta desse mundo sem conhecer. Leve essa palavra de transformação. Leve essa palavra de salvação. Há quem diga, irmãos, que a fé é o mais importante. Mas não, Jesus nos mostra aqui, nos prova nesse texto, que o amor é o mais importante. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 21, você pode conferir na sua Bíblia, Jesus chega para Pedro, após a sua ressurreição, e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou se ele tinha fé. Jesus não perguntou se ele tinha esperança. Jesus não perguntou se ele estava precisando de uma cesta básica. A preocupação de Jesus era essa: Pedro, tu me amas? Ele disse sim. Verso 16, Jesus repete a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E no verso 17, Jesus repete a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Naquele momento, eles não tinham pescado nada, estavam sem dinheiro, estavam sem ter o que comer. E a pergunta de Jesus não era: estão com fome, querem pão? Não. Era: tu me amas? E essa é a pergunta que o Senhor faz para nós esta noite. Igreja do Jardim Herculano, tu me amas? Que possamos refletir nesta noite.